Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por escolher estar junto conosco a cada quinta-feira, quando aqui no nosso canal nós compartilhamos algumas informações importantes a respeito da palavra de Deus. Você sabe que às quintas-feiras nós temos, além do estudo diário da lição da Escola Sabatina, nós temos a série Eu Acredito, que são as 28 crenças principais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho estado realmente muito feliz percebendo a cada semana que pessoas de todos os lugares do Brasil e até do mundo têm se juntado a nós, lugares onde eu nunca tive a oportunidade de estar presencialmente, mas que, enquanto estou agora falando para uma câmera, tem pessoas do outro lado que estão acompanhando um pouco daquilo que é o nosso estudo. Eu estou muito feliz de poder ter a sua companhia. Eu queria apenas te pedir uma coisa. O nosso objetivo aqui no canal é conseguir atingir o maior número possível de pessoas com a palavra de Deus, com o conteúdo da palavra de Deus. E o YouTube vai entender que esse conteúdo realmente é relevante, vai colocá-lo à disposição de mais pessoas, se nós fizermos só uma coisinha rápida. Para você não vai custar nada, vai ser uma coisa muito tranquila, mas que se todos nós que estamos assistindo fizermos, vai fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas ainda. Quando você curte o vídeo, quando você deixa o seu comentário, quando você se inscreve no canal, quando você compartilha o link do vídeo com outras pessoas, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai colocá-lo à disposição de mais pessoas e, quem sabe, não vai ser através do estudo de hoje que alguém vai tomar uma decisão especial ao lado de Cristo Jesus, se posicionando ao lado dele. Então, nos ajude com isso, tá ok? Eu queria fazer uma oração toda especial agora, e na sequência nós vamos fazer o estudo de hoje. Olhe comigo. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque através dela somos capazes de entender que o Senhor sempre teve um povo. Ajuda-nos a entender as características desse mesmo povo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, enquanto você curte o canal, deixa o seu comentário e, ao mesmo tempo, compartilhe o vídeo com seus amigos, eu vou chamar uma vinheta e, na sequência, eu estou de volta. Não sai daí. E nós estamos de volta com a nossa série Eu Acredito. Hoje o nosso tema será o remanescente e sua missão. Quando falamos do remanescente, nós estamos falando que a Bíblia vai mencionar que em todas as épocas, desde o período em que o pecado entrou aqui no nosso planeta, até o momento em que o pecado será erradicado de forma total e completa, sempre haverão dois grupos de pessoas. Um grupo que teme a Deus, que obedece às suas revelações, que entende que o Senhor Deus tem um propósito em relação a nós e, portanto, é fiel a Deus, e um outro grupo que vive sem preocupação com a palavra de Deus. Nessa perspectiva, o grupo que fica ao lado de Deus o tempo todo é um grupo muito menor, em termos de número, do que o grupo que fica longe do caminho do Senhor Deus. Por isso ele é chamado de o remanescente. Em todas as épocas, o Senhor Deus sempre teve um remanescente. Em comparação com a grande massa longe do caminho do Senhor Deus, eles são muito pequenos, por isso são chamados de remanescente. O que a Bíblia fala sobre o remanescente e sobre a sua missão? Hoje, no nosso estudo, nós vamos nos dedicar principalmente ao período do Novo Testamento e vamos tentar entender o que é que o Senhor Deus tem para nós até o retorno de Cristo Jesus e o encerramento do pecado, da dor e do sofrimento. Bom, eu queria que você começasse junto comigo lendo um texto de Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Nós vamos ler os versos 29 e 30. O texto diz assim: sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo ainda estava no meio da igreja, uma igreja que viva, dinâmica, estava em franco crescimento, mas Paulo já previa que alguma coisa iria acontecer. A perseguição da igreja cristã, ela acabou acontecendo inicialmente pelos judeus e depois pela Roma pagã. E depois, a partir da apostasia que o apóstolo Paulo vai aqui mencionar,
gerada dentro das próprias fileiras da igreja. A própria igreja começou um processo de perseguição contra o remanescente de Deus. Isso aqui é uma coisa séria. E é interessante você levar em consideração o que Paulo vai dizer nesse texto, porque ele diz que do meio da própria igreja surgiriam lobos ferozes, cujo objetivo seria, de alguma maneira, devorar o rebanho ou levá-los para falsas doutrinas para poder agregar mais gente à própria igreja. Paulo alertou que isso aconteceria. E quando nós vamos para o livro do Apocalipse de maneira muito especial, nós descobrimos uma coisa muito interessante. Os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, eles vão falar especificamente das 7 igrejas. São 7 cartas que Jesus enviou às 7 igrejas que existiam lá na Ásia Menor, hoje no sul da Turquia, mas que tinham algumas características que profeticamente apontavam para 7 períodos que a igreja viveria, desde o momento em que Jesus a plantou, através dos seus apóstolos, até o momento do seu retorno aqui à Terra. A primeira igreja sendo a igreja de Éfeso, que representa a era apostólica, enquanto os apóstolos ainda estavam com essa igreja, os primeiros 100 anos da igreja, e a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é apresentada como uma igreja que não tem grande compromisso com Deus, com a sua palavra. Ela até conhece muitas coisas sobre a verdade, mas ela se acha rica e abastada, não sente necessidade de nada, e Deus vai dizer que ela é pobre, miserável, cega e nua, e que a menos que ela se arrependa e acabe mudando o seu comportamento, o Senhor não terá compromisso com ela. Mas é a última igreja. É essa igreja que vai passar por um processo de sacudidura, de joelhamento, e dela e nela, na verdade, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar de forma total e completa para que a última voz de advertência ao mundo se aconteça antes do retorno de Cristo Jesus. Mas quando o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João aqui, vai escrever a primeira carta que Jesus Cristo enviou às igrejas, a carta a Éfeso, lá no capítulo 2, ele vai dizer aqui algumas coisas. Eu queria começar a partir do versículo 1, só para você poder entender o contexto da carta. O texto diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja de Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você fez, vi seu trabalho árduo, sua perseverança, sei que não toleras os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras do início que praticava. Do contrário, irei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar, entre as igrejas. Mas há isso a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a primeira carta enviada à igreja de Éfeso, que representa aqui a igreja apostólica. Existem vários elogios que são dados aqui a essa igreja. É uma igreja que não tolera falsos ensinos, é uma igreja com uma ortodoxia muito forte, é uma igreja que talvez por ter crescido num contexto gentílico, onde muitas heresias começaram a surgir, principalmente aqui fala da obra dos nicolaítas, que eram gnósticos, que tentavam agora agregar o cristianismo com algumas visões já paganizadas. Essas doutrinas não foram toleradas no meio da igreja. Eles se levantaram para poder defender a ortodoxia da igreja. Essa é uma representação da igreja do primeiro século. Os apóstolos ainda estavam no meio dela. Ela cresceu, se expandiu, o Império Romano todo acabou sabendo que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi ao céu e que voltaria. No final do primeiro século, o apóstolo Paulo ele já vai dizer, um pouco antes disso ainda, ele vai dizer que o mundo de então, que era o Império Romano, tinha ficado sabendo de Cristo Jesus. Mas o que o capítulo 2, versículo 4 vai mencionar é que essa igreja foi uma igreja que começou a abandonar o seu primeiro amor. Tinha ainda uma ortodoxia muito forte, ela conhecia, acreditava muito na palavra de Deus, bem como nas doutrinas, mas havia se afastado daquilo que era o amor. E uma igreja sem amor pode até ter uma grande doutrina, mas ela não vai passar pelo crivo de Deus. É tanto que Jesus vai dizer que a menos que ela se arrependa,
que o seu candelabro, ou seja, o seu lugar entre as igrejas seria tirado dela. Portanto, à medida que a igreja ela foi abandonando seu primeiro amor, ela perdeu também a pureza doutrinária. Esse compromisso entre o paganismo e o cristianismo conduziu à formação do surgimento do homem do pecado, um gigantesco sistema de falsa religião que mistura a verdade e o erro. Logo depois que essa igreja passou, vem a segunda igreja. Me permita gastar um pouquinho de tempo aqui com isso, porque isso vai nos ajudar. Aproveita que você está com a tua Bíblia aberta em Apocalipse 2 e dê uma olhada, por exemplo, na segunda carta, a igreja de Esmirna, que vai aparecer ali a partir do versículo 8. Escreva essa carta ao anjo que está em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Essa igreja que representa agora o período posterior, logo depois ali do ano 100 da nossa era, até ali por volta do ano 320, mais ou menos, da nossa era, representou uma igreja perseguida. Num primeiro momento, os judeus perseguiam essa mesma igreja, ainda no primeiro século, a perseguição era movida pelos judeus, mas a partir do segundo século agora, Jerusalém já tinha sido destruída, Israel já não existia mais como nação, a igreja estava espalhada agora por todo o Império Romano, e o Império Romano, que era um império pagão, começou um processo de perseguição. Vários foram os imperadores que se levantaram contra a igreja, como o próprio Nero e Domiciano depois. Grandes perseguições movidas pela máquina estatal contra a igreja aconteceram nesse tempo. Mas, apesar disso, a igreja permanecia fiel a Deus. O problema começa a acontecer quando a terceira igreja entra em cena. Esse, sem sombra de dúvida, foi um período muito, muito longo, e começou ali um período em que começou um processo de apostasia dessa própria igreja. Ela vai começar ali por volta do segundo século, mais ou menos segundo, terceiro século, e vai se estender um pouco mais. O texto vai dizer, verso 12 agora, escreva essa carta ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Conheço o lugar onde você está, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome, recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aonde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem os ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa igreja, agora, a igreja de Pérgamo, ela vai representar aqui a igreja que acabou se corrompendo. A igreja que passou por um processo de paganização. Ali por volta do ano 320, mais ou menos, o Constantino, imperador do Império Romano, ele havia conseguido se estabelecer no poder. Havia lutado contra seus 2 irmãos, venceu os 2, e quando ele consegue a última vitória, que foi quando ele conseguiu entrar em Roma, na cidade de Roma, Roma estava fechada, trancada, e ele jamais conseguiria entrar, romper os seus muros. E então ele tem uma ideia brilhante, ele era um grande estadista. Ele manda um recado para dentro dos muros da cidade, de que ele tinha tido uma visão do céu e havia aparecido, o Jesus Cristo havia aparecido para ele e havia mostrado para ele o símbolo da águia romana e a cruz. E uma voz que dizia, com esse símbolo vencerás. E ele disse, a partir de agora eu sou cristão. Os cristãos que estavam dentro da cidade de Roma
durante a noite abriram os portões da cidade, ele entrou e tomou a cidade sem a necessidade de violência. E a partir desse momento agora ele se autoproclamou cristão, parecia uma coisa boa. Primeira coisa que ele faz, acaba a perseguição contra os cristãos no Império, a religião cristã acaba se tornando uma religião estatal. As propriedades da igreja que haviam sido tomadas no período de perseguição foram devolvidas à igreja. De uma hora para outra, agora a igreja se torna rica. Mais do que isso, todos os pastores da igreja são agora funcionários públicos, trabalham para o imperador. Isso parece bom, mas se eles agora são funcionários do imperador, eles vão ter que fazer o imperador mandar. E o imperador agora, ele quer organizar o império de tal forma que o cristianismo, através dos seus teólogos, faça um sincretismo entre o paganismo e o cristianismo. E muitas crenças pagãs são trazidas agora para dentro da igreja. Em nome da prosperidade, em nome agora de tornar a igreja uma igreja aceita dentro do cenário do Império Romano, para que as perseguições parassem, eles comprometeram a fé. Aquilo que o apóstolo Paulo mencionou lá em Atos capítulo 20, como nós lemos, acabou acontecendo. E agora, como o livro Isto Cremos vai dizer, o homem do pecado, que é um gigantesco sistema de falsa religião misturada, ou misturando a verdade e o erro, começa a surgir. E o pior de tudo é que é a própria igreja quem acaba passando por esse processo. Algumas coisas vão acontecer, como desdobramento disso. Um cumprimento de uma profecia terrível que vai aparecer lá em Apocalipse 12, versos 6 e 14. Se você tiver a possibilidade de poder me acompanhar aí nessa leitura, deixa só eu achar aqui, Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler o primeiro verso 6. O texto diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Olha o versículo 14 agora, o que é que vai dizer? O versículo 14 diz: ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. E se você der uma olhada agora no capítulo 3, versos 5 a 7, você entende o que aconteceu nesse mesmo período. Então, foi permitido à besta falar grandes blasfêmias e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. O verso 7, foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda a tribo, língua, povo e nação. Nós não temos tempo para poder estudar cada uma dessas profecias, mas tanto Apocalipse 12 quanto Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7, 25 vão falar sobre a mesma coisa. Os tempos que são apresentados aqui são exatamente os mesmos, os 42 meses, os 1260 dias, o tempo, tempos e metade de um tempo, todos eles representam a mesma coisa. Na profecia, um dia equivale a um ano. Estamos falando de 1260 anos de perseguição que aconteceria. O que é que teve lugar nesse processo? Exatamente durante o período da igreja de Pérgamo, como nós já vimos, quando houve esse sincretismo, uma coisa começou a acontecer. Aos poucos, os imperadores romanos, cristãos agora, começaram a tornar o pastor da igreja de Roma superior às demais igrejas. Por que isso? Primeiro, porque ele estava mais perto do imperador. E se ele estivesse agora dirigindo o grupo de outros pastores das outras regiões do Império Romano, e ele estivesse embaixo das ordens do imperador romano, então ele conseguiria agora fazer um trabalho político de controle das massas, enquanto pastor da igreja de Roma. O que acabou acontecendo no ano 538, essa data é uma data muito importante, um general chamado Belisário, que era general do imperador Justiniano, ele libertou Roma. E a partir desse momento, o bispo de Roma, ou o pastor da igreja de Roma, só havia uma igreja cristã, a igreja cristã, poderia exercer a prerrogativa do decreto de Justiniano do ano 533. Ele poderia fazer crescer a autoridade da Santa Fé. Sendo assim, ele teria agora poder civil e poder religioso. Ele teria um poder como líder de Estado e, ao mesmo tempo, como um poder religioso.
E assim começariam os 1.260 anos de perseguição prevista pela profecia bíblica, que foi o que começou a acontecer. É claro que o Senhor Deus teve o seu remanescente nesse tempo todo. Quando a igreja passa agora, termina o período de perseguição e começa esse período em que a igreja está se ligando ao império através das diversas crenças pagãs que são introduzidas dentro da igreja, há um grupo de pessoas que permanece fiel a Deus e a sua palavra, e diz, nós não podemos fazer isso, isso vai contra a palavra de Deus. E a própria igreja agora, nesse período de supremacia, esses 1.260 anos, são um período em que a igreja tem poder, ao mesmo tempo ela mantém o poder civil, ou seja, ela tem autoridade como um Estado, porque é o bispo de Roma agora que vai ter a autoridade que até então era dos imperadores. É o pastor da igreja de Roma que vai se posicionar exatamente como se fosse o imperador romano. Ele vai ter essa autoridade. E, ao mesmo tempo, a autoridade eclesiástica, a autoridade religiosa. E, através dessa autoridade, todos aqueles que pensavam diferente da igreja começaram a ser perseguidos. Foi exatamente nesse período de 1.260 anos que vai aparecer algumas coisas terríveis dentro do contexto da igreja, como a própria Inquisição, onde as pessoas eram torturadas por quem? Pela própria igreja. Gente, alguns pastores da própria igreja passavam por um processo de treinamento em máquinas que foram criadas pela própria igreja para fazer um processo de tortura. E por que esse processo era tão doloroso? Por uma razão simples. Quando um indivíduo era considerado herege, por exemplo, e ele reconhecia a sua heresia, os bens dele eram trazidos para a igreja. Se ele não se proclamasse herege, os bens ficavam com o rei do lugar onde ele morava. Então, agora, a igreja, com a ideia de poder dizer que o pecado da pessoa precisava ser expurgado antes que ele morresse, o indivíduo, às vezes, era torturado por semanas. E eles criaram máquinas que eram capazes de infligir dor às pessoas, mas não fazer com que elas morressem, mantê-las vivas, para que elas simplesmente se proclamassem hereges. Quando isso acontecia, ele recebia uma morte rápida. Mas, às vezes, esse processo de tortura durava semanas. Era alguma coisa terrível. E tudo feito por pastores da própria igreja. Portanto, nesse período, só havia uma igreja, a igreja cristã. A igreja cristã, ela vai perseguir grupos como os próprios valdenses, lá da África, entre outros. Tantos foram os grupos que foram perseguidos e gente que foi exterminada pela própria igreja. Se listas fossem criadas para poder apresentar essas pessoas, nós veríamos o grande processo de perseguição que foi movido pela igreja nesse período. Tudo isso estava previsto dentro do contexto da profecia. Mas nunca houve um período em que a igreja que havia se corrompido, ela permaneceu isolada. Não, sempre houve um remanescente, sempre teve pessoas fiéis a Deus, que apesar de irem contra o sistema estabelecido e terem que pagar com a própria vida, às vezes, ainda eram fiéis à palavra de Deus. Essa é a igreja sofredora. Entretanto, lá por volta do final dos 1.260 anos, quando você coloca aí 1.260 anos depois de 538, que foi quando o pastor da igreja de Roma recebeu a autoridade para estar acima de todos os demais pastores, a igreja católica romana, que era a igreja cristã, a única igreja que havia, ela recebeu uma ferida mortal. Apocalipse 13, verso 3, depois de mencionar a autoridade que ela teria para poder perseguir a igreja, ela também menciona que ela sofreria uma ferida mortal. Veja o que o texto diz. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. A igreja, ou o remanescente que vivia junto ou em paralelo com a igreja em todas as épocas, reconhecia que essa profecia de Apocalipse 13 falava sobre a própria igreja, que havia se corrompido e se tornado agora um instrumento de perseguição.
o texto menciona que ela sofreria uma ferida de morte. E isso aconteceu. Exatamente no final dos 1260 anos, mais especificamente, se você coloca aí 538 mais 1260 anos, você vai chegar ali pelos idos de 1793, mais ou menos, quando o governador ou o governo francês, ordenado por Napoleão Bonaparte, ele acaba tomando o Vaticano, acaba destronando o Papa, faz dele um prisioneiro. Sob as suas ordens, o general Berthier, ele vai entrar em Roma, vai proclamar o fim do governo civil do papado. A partir daquele momento, o Papa não tem mais autoridade civil, e o Papa vai ser levado como prisioneiro e vai morrer na França, no próprio exílio. A partir desse momento, a igreja ela já não tem mais autoridade civil, apenas autoridade eclesiástica. E assim, esse período, o período de 1260 anos de perseguição da igreja contra o remanescente, cessa. Ele vai parar, porque a igreja sofreu agora uma ferida de morte, ou seja, ela perdeu a sua autoridade civil. E então, o que é que vai acontecer? Vai surgir a reforma protestante logo na sequência. É pena que nós não temos tempo para poder trabalhar isso tudo, mas todos esses temas estão dentro das 7 igrejas do Apocalipse. Estão mencionados ali. Vai surgir a reforma protestante. E existem algumas questões doutrinárias que vão levar essa reforma a acontecer. São pessoas que estão dentro da igreja, só tem uma igreja cristã, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e alguns líderes, homens de renome, homens em diversos lugares, como o próprio Martinho Lutero, lá na Alemanha. Estamos falando aí também de indivíduos na pré-reforma e na reforma, homens como João Rus, Jerônimo, o João Calvino, entre outros, se levantam dizendo que a igreja precisa ser reformada, porque a igreja se corrompeu, doutrinas bíblicas foram distorcidas, e doutrinas não bíblicas que acabaram contribuindo para o surgimento do protestantismo e que ainda hoje acabam separando protestantes de católicos romanos, foram, naquela altura, levantadas. Doutrinas que haviam se perdido no decorrer da história. A principal delas, é que a cabeça da igreja na terra seria o vigário de Cristo, ou seja, que seria o Papa, ou o pastor da igreja de Roma. Essa doutrina que havia surgido durante o período em que o Constantino acabou se tornando imperador. Essa doutrina, ela se baseou na suposição de que Cristo tornou Pedro a cabeça visível da igreja, e que o Papa de Roma, o pastor de Roma, seria o sucessor de Pedro. Então, ele tem autoridade suprema sobre tudo, inclusive sobre a Bíblia. Se ele disser alguma coisa diferente do que a Bíblia diz, não tem problema, porque ele tem autoridade suprema. E a reforma foi completamente de frente, bateu de frente com essa própria questão. Ainda dentro da questão doutrinária, a infalibilidade da igreja e de sua cabeça, que é o pastor da igreja de Roma, também foi levantado. Essa doutrina, que mais fortemente contribuiu para o prestígio e, ao mesmo tempo, a influência da igreja de Roma, foi a de que ela é infalível, ela não erra. E, em acordo com isso, a literatura católica ela vai atribuir prerrogativas divinas ao Papa. O Papa, no momento em que ele é eleito, ele tem prerrogativas divinas. Então, o que ele falar, mesmo que seja contra a Bíblia, não tem problema, porque ele tem uma autoridade maior do que a própria Bíblia. Por isso, quando você vai para o catecismo e você vê o que o catecismo fala, um dos exemplos clássicos a respeito disso é o que o catecismo fala sobre os mandamentos. O segundo mandamento foi completamente retirado, o mandamento que dizia, não farás para ti imagem de escultura. O quarto mandamento foi modificado. Ao invés de ser lembre-te de sábado para o santificar, é guardar domingos e festas. E o 10º mandamento, para que ficasse ainda 10, ele foi dividido em 2. Não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e depois não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Se você for questionar e você for dizer assim, a igreja mudou, eles vão dizer, mudou sim, porque uma das bases da teologia católica que surgiu nesse período em que o Constantino acabou se convertendo, é de que o Papa tem uma autoridade superior
a autoridade da Bíblia. Ele pode mudar. Existem aí, ainda dentro das questões doutrinárias, o eclipse do ministério expiatório sumo sacerdotal de Cristo Jesus. Em vez de confiar em Cristo para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, os crentes eles são obrigados a repousar a sua fé nos papas, nos sacerdotes, nos prelados. Para você poder receber o perdão, você vai até o pastor, ou até o papa, né, no caso, ou até o sacerdote, até o padre, e você confessa o seu pecado a ele, e ele vai te dar um castigo, vai te mandar fazer algumas coisas, e aí você vai receber da parte dele o perdão. Quando, na verdade, a Bíblia vai dizer que só tem um caminho, uma verdade e uma vida, que é Cristo Jesus. Ninguém chega ao Pai senão por ele. E aí, para que você possa alcançar o perdão, a igreja ainda acabou colocando santos intermediários entre a humanidade e Cristo. O processo o processo para você poder chegar a Deus se tornou muito mais moroso. Você tem que primeiro passar por um dos santos ou pela própria mãe de Cristo Jesus, por Maria, para poder chegar até ele e ele chegar até o Pai, para você receber uma graça, quando, na verdade, a Bíblia diz claramente que nós podemos entrar de forma ousada diante do Pai em nome de Jesus Cristo, porque ele é o nosso representante. Portanto, a doutrina do ministério expiatório de Cristo Jesus foi colocada em descrédito. Ainda a natureza meritória das boas obras. A própria igreja católica, ela começou a ensinar que as boas obras, elas são meritórias, o que significa que elas concedem ao indivíduo o direito de reclamar a salvação. Essas obras meritórias, elas também passam por passam a desempenhar um papel significativo na doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório que é trazida para dentro da igreja, que não é bíblica, mas que diz que quando você morre, se você não foi inteiramente bom, se você não tem obras boas, você vai para o purgatório, vai pagar um pouco lá, vai queimar um pouco no purgatório, para depois poder ir para o céu, ao invés de ir direto para o inferno. Existe um estado intermediário, e o que não é bíblico. Mas as obras agora vão contar para a salvação. Você precisa ter obras. Por isso você faz peregrinações, por isso você se autoflagela. Haviam pessoas, por exemplo, que cometiam pecados e que pegavam chicotes e batiam em si mesmo, é o autoflagelo, para poder tentar, através dessas obras, expiar os seus próprios pecados. Quando, na verdade, a Bíblia diz que nada do que possamos fazer pode nos levar à salvação. As obras são uma consequência da nossa salvação e não um jeito de poder alcançá-la. A Reforma Protestante, ela também vai levantar algumas questões doutrinárias que haviam sido colocadas de lado, como da natureza meritória das boas obras. A doutrina da penitência, da indulgência. A indulgência era um jeito, por exemplo, que o indivíduo podia comprar com dinheiro o perdão. Podia, inclusive, comprar o perdão antecipado de pecados que ele iria cometer. A penitência é o sacramento pelo qual os cristãos podem obter o perdão dos pecados cometidos após o seu batismo. Então, você cometeu um pecado, então você vai fazer uma penitência. Você vai fazer uma peregrinação, você vai caminhar ajoelhado durante muito tempo, você vai, enfim, você vai sofrer para isso. A igreja instituiu as indulgências capazes de prover remissão do castigo temporal que ainda ficou pendente face ao pecado, depois que a culpa foi absolvida. E as indulgências foram criadas, na verdade, quando as grandes igrejas estavam sendo construídas em Roma, inclusive a Capela de São Pedro, a Capela Sistina, foram construídas com dinheiro das indulgências. Pessoas chegavam com verdadeiras fortunas para poder pagar com dinheiro o perdão dos pecados. E, às vezes, dependendo da situação, ele podia pagar adiantado por pecados que ele queria fazer, queria cometer. Base bíblica para isso? Nenhuma. A Reforma Protestante também levantou algumas doutrinas que haviam se perdido como a autoridade final que repousa sobre a igreja. A igreja tem a última palavra. Ao longo dos séculos, a igreja estabelecida adotou muitas crenças, dias santificados, símbolos do paganismo. A igreja, e não a Bíblia, tornou-se a fonte final de autoridade. Se você queria saber o que era certo e errado, você ia até o padre, e não até a Bíblia.
Aliás, a Bíblia era desestimulada o seu estudo por parte das pessoas. Por quê? Porque se você vai estudar, você vai descobrir que a Bíblia fala uma coisa e a igreja fala outra. A autoridade final está na Bíblia e não na autoridade da igreja. Se a igreja não falar de acordo com a Bíblia, a igreja tem que ser questionada. E dentro da reforma, Martinho Lutero, por exemplo, foi provavelmente a mais poderosa personalidade da reforma. Lutero fez com que os olhos das pessoas se volvessem para o alto, desviando-se dos sacerdotes humanos, obras e penitências, em direção a Cristo como seu único mediador e salvador. A doutrina da justificação pela fé, da justiça pela graça mediante a fé, foi levantada por Martinho Lutero. O grande legado que ele trouxe foi exatamente esse. Não podemos fazer nada para ser salvos, mas temos que depender 100% do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A reforma trouxe o amanhecer de um novo dia. A justificação pela fé, o grande princípio do evangelho, foi redescoberto. E passou a existir um novo apreço pelo sacrifício expiatório único e completo de Cristo Jesus, bem como por seu todo suficiente sacerdócio mediatório. Muitos ensinos não bíblicos foram repudiados e completamente abandonados pela reforma protestante. Foi um momento em que a Bíblia voltou a ter primazia. A Bíblia, que até então era mantida exclusivamente ou nas línguas originais, em hebraico, grego e aramaico, ou em latim, agora passam a ser traduzidas para a língua vernacular, para que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer, de ler na sua própria língua a palavra de Deus e ser edificados através dos seus ensinamentos. Mas a reforma acabou parando, acabou se estagnando. Em vez de fazer avançar a reforma, os sucessores dos reformadores originais acabaram tratando de consolidar a sua posição. Passaram a focalizar sua atenção nas palavras e opiniões dos reformadores, em vez de fazê-lo sobre as Escrituras. E então, muito daquilo que foi alcançado pelos reformadores acabou se perdendo, ou a verdade acabou se tornando minimizada pelos sucessores dos reformadores. Doutrinas bíblicas acabaram sendo postas de lado. Algumas foram rebuscadas por eles, mas o processo de busca não continuou. Ele acabou se estagnando. E foi exatamente por isso que Apocalipse 12, verso 17, menciona que depois desse processo de reforma que aconteceria, da reforma protestante que aconteceria, surgiria um remanescente de Deus para poder levantar as demais crenças, as demais doutrinas que haviam sido esquecidas pelos reformadores. Esse texto vale a pena ser lido, Apocalipse 12, verso 17. Quando você lê ali, esse texto vai trazer a descrição de como o remanescente seria. A descrição aqui que a Bíblia vai trazer é que a Bíblia vai retratar o remanescente como um pequeno grupo de filhos de Deus, que ao longo de calamidades, guerras, apostasias, permaneceu fiel a Deus. E dentro desse texto de Apocalipse 12, 17, você encontra a descrição do último remanescente, contra quem o diabo estará irado até o fim do tempo, da reforma protestante até o final dos tempos, ele está irado com esse pessoal aqui. O texto vai dizer, o dragão, ou seja, o diabo, se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante, ou remanescente, o restante dos filhos da mulher, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm-se fiéis no testemunho de Jesus Cristo. Essa igreja, portanto, ela tem duas características. Ou esse remanescente. O remanescente dos últimos dias, ele não pode ser facilmente confundido. João o descreve, ou descreve esse grupo, em termos bastante específicos. O grupo, ele apareceria depois dos 1260 dias, ou dos 1260 anos de perseguição. E é constituído por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O remanescente de Deus que se levantará no tempo do fim para levantar a doutrina ou o ensinamento bíblico, ele vai ser caracterizado por essas duas características. A primeira característica, a fé de Jesus. O remanescente de Deus é caracterizado por uma fé semelhante àquela que Jesus possuiu. Eles refletem a inabalável confiança de Jesus em Deus e na autoridade nas Escrituras. O remanescente de Deus dedicar-se-á à proclamação do Evangelho eterno,
do evangelho de salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A mesma pregação que foi feita pelos apóstolos. O apóstolo Paulo, de maneira muito clara, ele pregou: a salvação é pela graça mediante a fé e não por obras, para que ninguém se glorie. O remanescente de Cristo, ele vai pregar essa mesma doutrina. Vários são os textos que vão aqui aparecer para comprovar isso. Só para podermos ganhar tempo, eu vou passar adiante. Mas outra característica, eles guardam os mandamentos de Deus. A genuína fé em Cristo Jesus, ela compromete os remanescentes a seguir o seu exemplo. Através do poder de Cristo, o poder que Cristo concede aos remanescentes, eles obedecem aos requisitos divinos, inclusive os 10 mandamentos, a imutável lei de Deus. Todos esses textos falam sobre a lei de Deus. Deixe-me ler aí Filipenses, capítulo 4, verso 13, junto com vocês, para podermos ler aqui pelo menos um texto desses. Filipenses 4, verso 13, que vai dizer para a gente especificamente: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Deus é aquele que nos dá forças para podermos ser fiéis a Deus na guarda dos seus mandamentos. O próprio João chegou a dizer: aquele que diz que ama Cristo Jesus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Mas o remanescente, ele guarda os mandamentos não para ser salvo, mas como uma evidência de que foi alcançado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O remanescente será conduzido pelo testemunho de Jesus, manifestado através do dom de profecia. E eles devem entender a profecia e, ao mesmo tempo, ensiná-la. Guarda bem essa informação, porque nós vamos ter um estudo específico só sobre o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, que é um tema muito importante. Mas guarda essa informação, é uma característica do remanescente. Quando é que ele surgiu? Bom, a Bíblia vai indicar que o remanescente ele apareceria no palco do mundo depois do período da grande perseguição. Volta lá para Apocalipse capítulo 12, versos 14 a 17. A gente tem que compreender isso. Capítulo 12, versos 14 a 17. O texto diz assim: ela, a igreja, porém recebeu 2 asas como de grande águia, para que voasse a um lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que são os 1260 dias anos. Então a serpente, como uma torrente de água que fez sair da boca, tentou afogar a mulher. O processo de perseguição que aconteceria durante esses 1260 dias contra o remanescente de Deus. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado contra o jorrado da boca do dragão. Só para você poder se lembrar aqui que foi exatamente ainda nesse período que um grupo de crentes perseguidos pela própria igreja da Europa encontra nas Américas um lugar onde teriam liberdade religiosa para poder existir. E então as Américas acabaram sendo aqui a terra que salvou a própria mulher, engolindo a água, ou os povos que a estavam perseguindo. E o verso 17: o dragão se enfureceu contra a mulher, mas passou a fazer luta contra o restante dos seus filhos, todos os que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus. Engraçado que o dragão está irado contra a mulher é a igreja. Mas por que não foi perseguir mais a mulher? Porque a mulher havia se corrompido. Mas ele foi atrás de quem? Dos remanescentes, dos descendentes da mulher, que são aqueles que se mantêm fiéis aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na areia da praia junto ao mar. Esse texto vai mostrar claramente que esse grupo de remanescentes que levantariam, exaltariam a lei de Deus e, ao mesmo tempo, o testemunho de Jesus, eles se levantariam depois desse período de grande dificuldade. Portanto, depois de 1798, que é quando acaba o poder civil da própria igreja. O cumprimento das profecias bíblicas acabou resultando num poderoso movimento interconfessional, que acabou centralizado na esperança do segundo advento de Cristo. Estamos falando ali basicamente de 1833, especificamente 1830, 32, quando um indivíduo chamado Guilherme Miller, que era um fazendeiro
na Nova Inglaterra, na América do Norte, ele começa a estudar as profecias de Daniel e chega à conclusão de que Jesus está prestes a voltar. E um grande movimento que ficou conhecido como movimento do Advento começa na América do Norte. A pregação sobre a vinda de Jesus Cristo, ela ganha uma grande força, e como desdobramento dela, depois de 1844, aqueles que continuam estudando a palavra de Deus levantam essas crenças, a crença da guarda dos mandamentos de Deus e, ao mesmo tempo, no testemunho de Jesus, da graça mediante a fé e ao mesmo tempo, da breve volta de Jesus Cristo. Essas doutrinas são levantadas, doutrinas que haviam sido esquecidas pela igreja, e é assim que começa o movimento adventista do sétimo dia. Essa igreja, ela tem uma missão que é descrita através da Bíblia. E essa missão, ela vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Apocalipse 14, versos 6 a 12. Qual é a missão dessa igreja? Ela é descrita aqui em Apocalipse capítulo 14 em forma de 3 anjos, que vêm trazendo as 3 últimas mensagens de advertência à terra. Está preparando o mundo para o retorno de Jesus. E o texto diz: vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem-lhe glória, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem que é aparecida vai exaltar 2 coisas. Primeiro, que o tempo do julgamento de Deus havia chegado. E quando você vai estudar principalmente a profecia das 2.300 tardes e manhãs, lá de Daniel, capítulo 8, verso 14, você vai perceber exatamente isso. Essa profecia vai mostrar o tempo em que o julgamento começaria no céu antes da vinda de Cristo Jesus. Doutrina essa, ou ensinamento essa, profecia essa, que foi muito, mas muito pregada, que começou a ser pregada, na verdade, pelo movimento adventista, a partir de 1830, através de Guilherme Miller, e depois pela própria igreja, que compreendeu alguns detalhes que não haviam ficado claros na pregação de Guilherme Miller. A segunda ênfase que vai aparecer na primeira mensagem é que Deus é o Criador. O mais interessante é que exatamente enquanto essa mensagem estava sendo pregada, o diabo também trabalha. Charles Darwin havia acabado de escrever e lançar, ali pelos idos de 1830, ele lançou a sua obra mais famosa, A Origem das Espécies, onde ele vai dizer que nós somos um grande acidente cósmico, a humanidade. Exatamente nesse tempo em que a primeira mensagem diz que nós devemos adorar a Deus, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus é apresentado como Criador, e a igreja adventista vai se levantar como uma igreja que defende o criacionismo. A segunda mensagem diz, então, o outro anjo seguiu dizendo em alta voz, caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Um dos pilares dessa igreja é que ela menciona que Babilônia aqui é um símbolo de todo o movimento religioso que não está embasado na Bíblia, a palavra de Deus. E essa igreja vai mencionar que a grande Babilônia, que é a igreja cristã, a igreja que surgiu dos apóstolos, que depois acabou se autodenominando Igreja Católica Apostólica Romana, que ela caiu. Caiu por quê? Porque abandonou a palavra de Deus. É porque deixou de lado o ensinamento básico da palavra de Deus. E que aqueles que seguirem esses mesmos ensinamentos e deixarem as doutrinas bíblicas de lado, que eles sofrerão esse castigo. E a terceira mensagem vai dizer, o terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz, aqueles que adorem a besta e a sua estátua, ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E são atormentados no fogo, na presença dos santos anjos. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio nem de dia nem de noite, pois adoraram a besta e a estátua, e aceitaram a marca do seu nome. Essa terceira mensagem, ela vai fazer um convite para aqueles que fazem parte da Babilônia, para todas as pessoas que estão espalhadas em todos os lugares, que talvez não tiveram a oportunidade de conhecer toda a verdade da palavra de Deus,
mas que agora olham para a mensagem que foi pregada pelo remanescente de Deus, exaltando, principalmente, mandamentos de Deus, segunda vinda de Cristo, o testemunho de Jesus, a própria questão da mortalidade da alma, e entre outras doutrinas que haviam sido esquecidas pela igreja no período dos 1260 anos, e que a reforma protestante não conseguiu levantar. Essa igreja se levanta para poder erguer esses estandartes e convidar todas as pessoas a seguirem na mesma direção. É exatamente por essas razões e por essas ênfases que nós temos a oportunidade de poder entender que somos a igreja remanescente. As profecias do livro do Apocalipse destacam claramente a missão do remanescente. Essas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12, revelam a proclamação do remanescente, a qual deve trazer a completa e final restauração da verdade do evangelho. Até quando que essa mensagem vai ser pregada? Até que Cristo volte. E aqui vem uma sequência ou um resumo de todas as 3 mensagens angélicas que eu acabei mencionando aqui a vocês. Portanto, o Senhor Deus tem um povo nesse momento. Por que eu sou adventista do 7º dia? E não sou de nenhuma outra denominação cristã. Eu aprecio muitas coisas bonitas que existem em outras igrejas. Compreensões muito válidas e bíblicas em diversas denominações. Eu poderia te dar uma lista enorme aqui. Mas por que eu não sou de nenhuma dessas denominações, mas eu sou adventista do 7º dia? Porque a única igreja que levanta a guarda dos mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos de Deus, não como meio de poder se salvar, mas como uma consequência da salvação que nós alcançamos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, num processo de santificação, é a igreja adventista do 7º dia. A única igreja que mostra o ministério de Cristo Jesus no santuário celestial e que mostra que o julgamento está acontecendo exatamente antes do retorno de Cristo Jesus, assim como apregoado pela profecia das 2.300 tardes e manhãs, é a igreja adventista do 7º dia. A única igreja que tem o testemunho de Jesus, nós vamos estudar sobre isso depois, que é o espírito da profecia, é a igreja adventista do 7º dia. A única igreja que tem uma visão clara a respeito do estado do homem na morte, igreja adventista do 7º dia. E eu poderia te dar uma lista aqui de alguns temas doutrinários que são exclusividade da igreja adventista, que todos eles vão aparecer dentro do contexto da profecia, mencionando que seriam diferenciais. E o grande detalhe é que a Bíblia deixa claro que o diabo estaria irado contra o descendente da mulher, contra o remanescente da mulher, não contra a mulher, porque a igreja, ela se corrompeu e passou para o lado do diabo quando ela misturou a verdade com ele. Mas o remanescente da mulher, esse é odiado pelo diabo, por quê? Porque ele levanta a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. É a Bíblia, a palavra de Deus, que leva até as pessoas aquilo que é a verdade. Eu talvez hoje esteja falando para alguém que tem entendido aquilo que Deus tem feito no decorrer da história. Tem compreendido que existem algumas crenças. Pastor, fiquei com dúvidas sobre a questão dos mandamentos de Deus. Fica tranquilo, porque nós vamos estudar sobre isso também. Vamos mostrar para você a importância de todos esses temas que eu mencionei aqui. Nós vamos desdobrar durante essa série. Mas eu queria te desafiar a decidir, dizer para Deus: Senhor, eu quero fazer parte do teu remanescente. Eu quero compreender as verdades da palavra de Deus, e só a palavra de Deus vai nortear a minha vida. Você não deve acreditar em mim, porque se eu falar algo diferente daquilo que está na Bíblia, a palavra de Deus, você tem que deletar aquilo que eu falei e ficar com a palavra de Deus. Então eu quero nesse momento te desafiar em nome de Jesus a estabelecer um compromisso com Deus e com a sua palavra, de viver exclusivamente aquilo que a palavra de Deus diz. Se você quiser fazer isso, queria que você orasse comigo agora. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque através dela nós somos capazes de poder entender aquilo que é o teu propósito para a nossa vida. O Senhor tem um remanescente. Esse remanescente tem uma missão. Queremos fazer parte do teu remanescente, valorizando a tua palavra, bem como os ensinamentos dela. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Se você foi abençoado por esse estudo, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe aí o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos através das suas redes sociais. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não foi. Como mencionei no começo, tudo isso vai nos ajudar a chegar mais longe ainda
com a pregação da palavra de Deus. Até quinta-feira que vem.